Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para falar de um assunto que, via de regra, já não é assim muito tranquilo para a gente, que é a questão tributária. Para nenhum de nós, levando-se em consideração que somos todos contribuintes. E a situação nossa, enquanto cidadão, já é bastante calamitosa nesse período. De todos nós, enquanto contribuintes, ela também passa a ser, porque diante da situação que nós enfrentamos, tanto é problemático para nós recolhermos e pagarmos nossos tributos, quanto conhecemos a necessidade que o Estado, nesse momento, o Estado é entendido não como Estado de Minas Gerais, mas o poder público tem de recursos para também ele combater a questão da grande pandemia que vivemos mundialmente. Nesse momento, dado até o tempo que nós temos para tratar da matéria, eu vou preferir me ater a alguns pontos que são relevantes, e são relevantes assim selecionados pelo número de consultas que nós temos atendido aqui na FIENC. Nós atendemos basicamente o público industrial, mas nesse momento temos atendido também diversas consultas que nos chegam de outros públicos e a partir daí nós vemos as questões que estão sendo levantadas por eles diante das medidas já anunciadas, tanto pelo governo federal, estadual, quanto pelos governos municipais e principalmente as grandes aflições que existem dos contribuintes para aquelas medidas não anunciadas e que há grande expectativa em torno delas. Para iniciar pontualmente a nossa fala, é importante a gente verificar as medidas que hoje foram trazidas à baila. Se nós tínhamos costume de termos notícias pelos diários oficiais todos os dias pela manhã, hoje e diante dessa situação, tivemos dias em que saíram 3 jornais no mesmo dia, só de edição extra foram 2 edições extras. É o caso da medida provisória 946, que saiu ontem, numa edição extra. Essa medida, ela, na sua ementa, ela extingue o fundo PIS/PASEP. Esse fundo ele foi criado pela Lei 26 de 75 e a grande questão trazida por essa medida, ela diz respeito muito menos a um impacto tributário e mais financeiro da sociedade, porque a extinção desse fundo, ela não impacta nas contribuições. Essa é a primeira pergunta que nos chegou já hoje, porque as pessoas entendendo a extinção do fundo PIS/PASEP, entender também que as contribuições ao PIS/PASEP estariam extintas. Não é isso que a medida provisória faz. As contribuições para o PIS/PASEP, elas são tratadas em leis diferentes daquela que a medida provisória está mudando hoje. Basicamente, a medida extingue o fundo, transfere os valores nele existentes para a conta do FGTS e principalmente cria uma alternativa de levantamento do FGTS no período de julho a dezembro deste ano, num valor de R$ 1.045. Sempre lembrando que, embora estejamos vivendo num momento de exceção, a verdade é que, tratando de medidas provisórias, elas têm que ser apreciadas pelo Congresso Nacional. São válidas, sim, enquanto estiverem vigentes, mas há necessidade de sua conversão em lei. Outra questão que hoje foi trazida, ela se reporta a uma questão de outra portaria de uma edição extra do Diário Oficial da semana passada, é a postergação do prazo de recolhimento das contribuições para o INSS. Na medida publicada semana passada, que era a portaria 139 de 2020, as contribuições houve uma grande dúvida sobre algumas contribuições, ou seja, sobre a prorrogação do prazo de vencimento de algumas contribuições. Principalmente, no nosso caso, a contribuição da agroindústria. Hoje foi publicada a portaria 150, que altera a portaria 139, para também ficar claro que essas contribuições da agroindústria estão prorrogadas.
Assim, as competências de março e abril de 2020 terão seu prazo de recolhimento postergado, respectivamente, para 20 de agosto e 20 de outubro de 2020. Hoje são essas principais mudanças. Outra questão que cumpre alertar é em relação ao Simples Nacional, que atinge um grande número de contribuintes ou de empresas. Devemos pensar que em número de empresas, o Simples Nacional hoje abarca grande parte dos contribuintes ativos. O Simples já havia sido publicada uma resolução do Comitê Gestor prorrogando os tributos federais embutidos no Simples Nacional. Como é sabido, o Simples ele junta numa única alíquota contribuições de tributos federais, estaduais, inclusive do ISS, que é um tributo municipal. As contribuições, os tributos federais tinham seu vencimento prorrogado já. Contudo, saiu uma medida também, outra resolução do Comitê Gestor, que é de número 152, também estendendo este benefício ao ICMS e ao ISS. O que é importante alertar nesse momento? É que, na verdade, o prazo para pagamento dessas contribuições não vai ser o mesmo para os tributos federais, estadual, ICMS e municipal, ISS. No caso dos tributos federais, o novo vencimento passa a ser das contribuições de março, 20/10, da contribuição de abril, 20/11, e da contribuição de maio, 21/12. No caso do ICMS e do ISS, entretanto, esses novos prazos de vencimento são 20 de julho, 20/8 no caso da competência abril e 21/9, desculpe-me, em relação à competência maio. Então é muito importante que o contribuinte fique alerta para essas duas questões. Aqui vale uma outra ressalva de uma dúvida que tem chegado para nós reiteradamente. Os contribuintes perguntam, mas como se dará o pagamento desses valores que estão sendo prorrogados? É cumulativo? E eu uso esse termo porque é o termo que está chegando para nós. E a partir desse termo eu digo, é cumulativo. As pessoas precisam atentar que quando chegar o vencimento do prorrogado, elas terão que pagar aquela competência que vence naquele mês, mais este que foi prorrogado. Então, isso é muito importante ter em mente, porque não está havendo, por enquanto, prorrogação dessas novas contribuições. A prorrogação, ela é só das competências já publicadas. As que ainda vencerão, não houve até esse momento qualquer prorrogação. Então, é importante ter em mente essa questão, inclusive para que as empresas possam claramente se organizar para fazer os pagamentos. Outra questão que é importante suscitar também nessa linha de alerta aos contribuintes é que houve suspensão da exclusão do parcelamento no âmbito federal, no âmbito estadual, isso não ocorreu ainda, mas no âmbito federal houve a suspensão da exclusão do parcelamento por inadimplência. Contudo, no caso do parcelamento, não foi prorrogado o vencimento. Então, há uma dúvida bastante latente de que, não pagando a parcela devida, o contribuinte não será excluído do programa, mas esta parcela não paga, dele será cobrado com juros e multa de mora. Então é importante, a não ser que saia uma medida alterando claramente essa questão para dizer que não haverá essa cobrança, hoje é importante que o contribuinte se programe para esta questão. Outra dúvida reiterada que recebemos é quanto à prorrogação das certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeito negativo. O que ocorre nesses casos? Houve-se uma prorrogação e a prorrogação ela é válida da data em que foi prorrogado, ou seja, se é 90 dias a prorrogação, tem que contar da data em que houve essa prorrogação, porque senão muitas pessoas estão falando assim, a minha certidão ela faltava um dia para ela vencer, então ela só valeu mais um dia? Não, ela vale 90 a partir da data que foi prorrogada. Então, você vai ter certidões que são prorrogadas por mais tempo que outras, sim, é verdade, isso ocorrerá, mas é se contar no nosso entendimento a partir da data da prorrogação.
Outro ponto importante é a questão da suspensão de prazos que estão ocorrendo tanto em âmbito da Receita Federal quanto no estado de Minas Gerais. Para esses dois órgãos, é sempre importante lembrar que há, no caso da Receita Federal do Brasil, até uma suspensão do atendimento que só até 29/5 só vai ser feito por agendamento. No caso do estado de Minas Gerais, pede o Estado que as empresas recorram ao máximo aos seus canais eletrônicos e não compareçam às administrações fazendárias que se encontram com atendimento suspenso. A suspensão dos prazos, em ambos os casos, entretanto, ela comporta algumas questões que eu vou apontar aqui. No caso do Estado de Minas Gerais, houve uma suspensão do encerramento de ações exploratórias. O que são ações exploratórias? São aquelas que o fisco intima o contribuinte, ele apresenta determinados documentos e é feito um levantamento, o fisco chega para o contribuinte e fala assim, olha, nós apuramos que é devido X de imposto aqui em relação a esse período que foi apurado. O encerramento dessa ação exploratória, de chegar para o contribuinte e falar com ele, você deve tanto, possibilitando que ele faça uma denúncia espontânea, este encerramento foi suspenso. Contudo, vários contribuintes têm recebido intimações para que apresentem documentos para o curso dessas ações exploratórias. A questão já foi, inclusive, vista por nós e já foi levada ao Estado de Minas Gerais, porque o fato concreto é que nós não temos hoje pessoal nas empresas para cumprir essas intimações. Então, a gente sugere que se o contribuinte for intimado para cumprir as intimações, que ele também, não tendo condições, devolva ao fisco o pedido com um pedido de prorrogação da intimação, considerando que o fisco também vai ter prazo para estar com prazo suspenso para a ação exploratória encerrar-se, mas é que até esse momento todas essas intimações elas devem ser cumpridas. É bastante importante ressaltar que todos conhecem a situação que se encontram as empresas. Agora, a partir das medidas provisórias que trataram da questão trabalhista, muitas empresas vão inclusive suspender contratos de trabalho. Tudo isso deve ser apontado ao fisco no caso de se pedir do recebimento de alguma intimação que leve o contribuinte a pedir a prorrogação para o cumprimento do que está ali sendo solicitado. Hoje, é muito importante também ressaltarmos que o Estado de Minas Gerais não prorrogou o pagamento do ICMS normal para aquelas empresas lançadas por débito e crédito. O único recolhimento que foi prorrogado é para as empresas que estão no Simples Nacional. Em relação aos municípios, deve ser observado cada município, porque para as empresas que não estão no Simples, repito, a competência é municipal, então deve ser visto que cada município, naquele município onde está localizada a empresa, como que o município tratou a matéria. Em relação ao Estado, embora haja a FIENG, ela tem desde um primeiro momento, não só ao Poder Executivo Federal, mas também ao estadual e municipal, a FIENG já recorreu explicando os graves efeitos da sustentação das atividades econômicas em relação às indústrias e pediu as prorrogações dos prazos. Contudo, é conhecida a situação em que se encontra o Estado de Minas Gerais do ponto de vista financeiro. Ontem mesmo já foi divulgado uma manifestação do governador falando da grave situação econômica pela qual passa o Estado e não houve até esse momento nenhuma manifestação do Estado em relação à prorrogação do vencimento do ICMS, quer o ICMS normal, quer o ICMS devido por substituição tributária. Nesse caso, a FIENG até faz uma ressalva perante o Estado, porque a substituição tributária leva com que o tributo seja antecipado ao Estado pela indústria antes mesmo de receber de seu cliente.
Infelizmente, não é a situação que nenhum de nós esperava que acontecesse, não é o que nenhum de nós quer, com certeza, mas o fato é que as indústrias já estão sofrendo a inadimplência. Portanto, exigir um imposto por substituição tributária da indústria significa que ela não só antecipará o tributo para o Estado, mas pagará um tributo de terceiros que ela nem sabe se vai chegar a receber. Então, portanto, a questão da substituição tributária também está sendo, por nós, ressaltada perante o Estado de Minas Gerais. Outra questão importante em relação ao Estado é que, no caso do Estado, não houve uma manifestação ainda quanto aos parcelamentos em curso ou parcelamentos cujo contribuinte já tenha pago ou esteja-se à beira de perder um parcelamento. Isso ocorre com a falta de pagamento, por exemplo, de 3 parcelas consecutivas. O Estado de Minas ainda não se pronunciou, como fez a União, no sentido de que não será excluído do parcelamento quem proceder ao não pagamento de 3 parcelas consecutivas. Também aguardamos um posicionamento do Estado, é um pedido feito pela FIENG para que isso ocorra, mas não houve ainda qualquer manifestação por parte do Estado. Outra questão importante é com relação à desoneração daqueles produtos que são hoje utilizados no combate e prevenção ao coronavírus. A União já soltou uma deliberação em relação ao IPI, que é o imposto que incide diretamente sobre esses produtos, no sentido de zerar a alíquota deste tributo, do IPI. Há uma manifestação de todos os estados e está sendo discutido no âmbito do CONFAS uma possível isenção do ICMS para os mesmos produtos. Contudo, ela não ocorreu ainda e, portanto, é devido ICMS nas operações com álcool em gel, máscaras, por exemplo, que tem a desoneração federal. Essas são as principais questões postas hoje em relação aos tributos. Várias situações particulares já foram tratadas. Como eu disse inicialmente, saem medidas todos os dias. Há, inclusive, medidas que são benéficas ao contribuinte, outras a gente tem até oscilado contra talvez este benefício, mas o contribuinte precisa sempre ficar atento. A FIENG atende a todos os contribuintes industriais que podem a nós recorrer pelos nossos canais, consultando o nosso site, todas as questões são publicadas e nós estamos mantendo perfeitamente o atendimento às indústrias, considerando a grande demanda que estamos recebendo. Então, quem tiver qualquer dúvida específica pode entrar em contato conosco através dos nossos canais e principalmente consultando o nosso site. Já as perguntas que estão nos chegando. Se o ICMS foi prorrogado. Como eu já adiantei, é um pedido da FIENG a prorrogação do ICMS normal, mas apenas para as indústrias que estão no Simples Nacional, que são regularmente optantes por este sistema, que houve a prorrogação. O ICMS normal das empresas que recolhem o imposto por débito e crédito, que é o sistema normal de apuração desse imposto, não houve nenhuma manifestação do Estado quanto à sua prorrogação. Inclusive, o Estado pede que os contribuintes recolham o imposto, pelo menos nessa data, mas nós ainda solicitamos que seja feita a prorrogação. Outra pergunta, se existem novas medidas que devem ser tomadas pelo governo. Bem, também aqui a FIENG fez várias solicitações buscando abarcar situações em que o contribuinte poderia ser amparado nesse momento pelo poder público e que há essa necessidade. Todas as medidas que nós solicitamos, elas pensam também na situação atual e principalmente na situação futura em relação à manutenção das empresas e manutenção dos empregos. Então, nós fizemos um leque de pleitos
em relação ao ICMS, não só a questão da prorrogação, mas nós também estamos pedindo prorrogação do próprio imposto, mas nós também estamos pedindo a prorrogação de parcelamentos que estão em curso, que os contribuintes não sejam excluídos desse imposto. Estamos pedindo que sejam abertas maiores possibilidades de utilização de créditos acumulados pelos contribuintes, o que ajudaria não só no fluxo de caixa daquele contribuinte que tem o crédito acumulado, como também daquele que poderia receber o crédito. Em relação ao crédito acumulado, a gente pede até que seja utilizado para obras que o Estado eventualmente possa estar necessitando, de forma que a gente agilize não só a fluidez do crédito, mas também que contribua para que a economia circule. Então, muitas questões têm sido solicitadas. No âmbito federal também há ainda medidas que foram solicitadas, que não foram plenamente atendidas e que a gente espera ainda que sejam, que possam ser ainda que parcialmente concedidas pelo poder público. Até há uma pergunta aqui sobre uma possível novidade em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica. O imposto de renda da pessoa jurídica ele está no leque daqueles que a gente pede a prorrogação. Não tem ainda qualquer medida em relação a ele, mas também a gente tem uma expectativa de que possa ser tomada alguma medida em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui, até aproveitando o gancho do imposto de renda da pessoa jurídica, a gente deve fazer uma observação, tanto em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, como aqueles tributos que são devidos, mas considerando a fluidez da atividade econômica, porque, por exemplo, o ICMS incide sobre circulação de mercadoria, ou seja, no momento que nós estamos vivendo de muita retenção da atividade econômica e das operações comerciais, o ICMS ele não vai ser gerado na proporção que é o costume das empresas, porque a atividade econômica está para fora. Nós temos que pensar, nós mesmos, né? A gente está comprando comida, álcool em gel, que é o que todo mundo está comprando, mas as outras atividades elas estão mesmo desacelerando. Dados da Secretaria da Fazenda demonstram que pelo movimento de notas fiscais emitidas, há uma baixíssima evolução da economia, sendo que há uma observação apenas quanto a produtos alimentícios, que é o que todo mundo continua comprando, né? Os demais produtos, há uma extrema retenção. Então, além do imposto, do Estado está no momento que ele está necessitando do imposto, naturalmente, com a queda da atividade econômica, a arrecadação está caindo. Essa é uma situação inegável que tem acontecido. Eu cito aqui o ICMS como exemplo, mas o que eu falo para o ICMS ele serve para o IPI federal, que também é um imposto que incide sobre produto industrializado, quando sai o produto da indústria, e vale para o ISS, que é a mercadoria-serviço, que é a base para esse imposto. Serviços, então, também nós estamos vendo que até serviços médicos que não são os inerentes ao combate ao coronavírus, eles tiveram uma retenção, porque consultas e procedimentos eletivos que podem aguardar não estão sendo realizados neste momento, né? Então, a atividade, com essa questão da atividade econômica, vai haver uma queda de arrecadação e a prorrogação dos tributos fica mais difícil. Também recebi aqui as questões em relação à prorrogação da contribuição social sobre o lucro líquido e do IPI. A situação é exatamente essa. Há pedido para que a prorrogação seja feita, mas ainda não há nenhum ato efetivo. Não é possível hoje, neste momento, dizer nada sobre a prorrogação desses tributos. Nós temos a expectativa, de acordo com os nossos pedidos, que será prorrogado. Mas hoje não há nada que sustente a prorrogação desses impostos ou não pagamento desses tributos. Importante o contribuinte lembrar, embora estejam suspensos diversos
procedimentos administrativos de inscrição endividativa, de cobrança, isso não impede que o tributo seja devido. Importa que o produto, o contribuinte não vai ser executado, não vai ter a CND dele, continua válida, mas passado o período de suspensão, se ele não fizer o recolhimento nos prazos previstos, já que não foram prorrogados, provavelmente ocorrerão inscrições em dívida ativa, procedimentos fiscais que vão cobrar esse tributo. Até este momento, é isso que nós temos. Nossa expectativa é que seja vista a situação do contribuinte e que prazos sejam prorrogados, inclusive que não sejam exigidos tributos com juros e multas. Contudo, hoje eu não posso afirmar para nenhum de vocês que deve deixar de pagar esses tributos que não tiveram os prazos prorrogados. Bom, como eu disse, a FIENG ela está à disposição para atender quaisquer dúvidas pontuais que ocorrerem. O e-mail da gerência tributária é tributário@fieng.com.br. Pode ser procurado o site. O nosso telefone é 3263-4378. Dúvidas mais rápidas do contribuinte podem ser direcionadas por telefone. E eu agradeço muito a todos que estiveram conosco nessa manhã e sempre lembrando que continuamos à disposição para atender a indústria mineira.